Pai do céu, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando das parábolas de Jesus e nós estamos estudando as parábolas que estão contidas no livro de Lucas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Essa sequência de parábolas, agora que nós vamos estudar, elas têm um elemento em comum. Por isso que nós estamos vendo-as em sequência. A primeira delas é a parábola do convidado ambicioso. Está em Lucas 14. A parábola começa no verso 7 e vai até o verso 11. E nos ensina uma grande verdade. A verdade de que Deus não se agrada dos arrogantes, dos orgulhosos, mas Ele vai exaltar os humildes. Então vejamos o que diz a parábola. Esta parábola, ela tem início numa, podemos chamar de armadilha que eles provocaram em Jesus. Na verdade, nós estamos aqui há poucos dias do Calvário. Jesus será crucificado dali a alguns dias, muito provavelmente dali uma semana, mais ou menos, né? Então nós estamos falando do último sábado antes dos acontecimentos em Jerusalém, onde Jesus é crucificado. Ele foi convidado para um jantar, mas este convite não foi feito porque eles queriam honrar a Jesus, porque eles queriam a companhia de Jesus, porque eles queriam ouvir Jesus, os seus ensinamentos, enfim, não era esta a intenção. Este fariseu importante, ele foi levado a convidar Jesus exatamente porque os seus amigos, o conjunto de pessoas que estavam nesse jantar, eles queriam colocar Jesus em teste. Eles queriam, na verdade, observar, criticar o fazer de Jesus. Jesus estava prestes a morrer, portanto, os ânimos estavam bastante exaltados, as coisas estavam bastante complicadas entre os poderosos, os fariseus, os escribas e Jesus e os seus seguidores. Então, o que acontece é que eles colocam uma pessoa que está doente, né? A palavra diz que esse homem ele tinha uma doença chamada hidrópio, né? Esse hidrópio, portanto, era um homem hidrópico, na verdade é uma doença que faz com que a pessoa inche, ela acumula líquido nos tecidos, ou seja, ela vai inchando. Isso é bastante dolorido, isso é bastante ruim para a pessoa. E aí, Jesus, conhecendo a maldade do coração deles, aceita o convite e ele os coloca à prova. Então, na verdade, ele estava sendo colocado à prova, mas ele reverte o jogo. Ele os coloca à prova, dizendo: é justo, é correto, é lícito curar no sábado. E aí, óbvio que eles ficam sem ter o que falar, e Jesus começa a colocar agora para eles algumas questões importantes, a começar pela própria festa, a começar pelo próprio jantar, a começar pela própria colocação das pessoas. E aí ele começa a apontar, né, os defeitos e os problemas que ele estava vendo naquela reunião social que acontecia ali. Esta primeira parábola, portanto, ela fala sobre a busca que os fariseus, os importantes, os escribas, essas pessoas que governavam, que administravam o templo, elas tinham um agir muito arrogante, muito orgulhoso. Eles se achavam importante, então nas festas a atitude deles era a atitude de buscar um lugar de destaque, porque eles queriam se destacar, eles queriam aparecer, eles queriam
se mostrar. Então eles não estavam num jantar, eles não estavam numa festa, eles não estavam num evento social para aproveitar o convívio, para aproveitar a presença das pessoas, conversar, se divertir, né? Não, eles estavam ali para mostrar o quão importante eles eram. E, portanto, eles brigavam pelos melhores lugares, pelas posições de destaque, porque eles se achavam importantes suficiente para isso. E aí Jesus disse que isso não haveria de acontecer num reino, numa festa, né, que era de Deus. Por quê? Porque eles seriam banidos dos primeiros assentos. Eles se achavam importantes, mas eles não eram. Jesus diz que eles não eram dignos dos lugares mais importantes. No reino de Deus, os lugares mais importantes são reservados para as pessoas humildes, para as pessoas que trabalham para o reino, para as pessoas dignas, puras, para as pessoas que estão preparadas para trabalhar para o reino. Não é uma posição de status, não é uma posição de poder, não. Eles estavam equivocados em relação a isso. E, portanto, esta ideia deles era uma ideia errada. Eles seriam banidos, eles seriam envergonhados, tendo que sair dos melhores lugares e dar o lugar para uma pessoa mais digna do que eles. Então, esta é uma lição que Jesus aplica a estes fariseus, né, nesta ocasião em que eles querem colocar Jesus à prova. Então, Jesus apresenta o primeiro argumento de que eles não eram dignos nem de estar nestas posições de destaque, essas posições de justiça, essas posições de maior relevância. Logo em seguida, já na sequência, o que acontece é que ele agora vai se dirigir ao anfitrião. Veja, o anfitrião havia sido grosseiro, o anfitrião havia sido rude. Por quê? Porque ele convida Jesus não para usufruir da presença de Jesus, mas para colocá-lo à prova. E, portanto, ele havia sido convidado e ele entrou num covil, ele entrou num lugar onde todos estavam contra ele e eles estavam esperando um deslize de Jesus que era para poder criticar, para poder falar mal de Jesus e providenciar o que depois aconteceu, que foi a morte de Jesus. Então aqui em Lucas 14, já na sequência do 12 ao 14, esses dois versículos, Jesus fala de uma parábola de festa. E ele fala exatamente para o anfitrião. Ou seja, qual é a recompensa de eu convidar pessoas poderosas, governantes, pessoas ricas para um jantar? Não há nenhuma vantagem nisso exatamente porque eu não estou fazendo isso pelas pessoas, eu estou fazendo isso por mim mesmo, pelo status, né? Então a recompensa aqui não era por este tipo de atitude, mas a recompensa viria por uma atitude de misericórdia. Então, os ricos e os poderosos não eram os convidados importantes. Jesus agora fala diretamente para o anfitrião e diz: você convidou as pessoas erradas para a tua festa. Essas pessoas não são dignas da tua festa. Por quê? Porque estas pessoas, quando são convidadas, elas querem se mostrar e elas acabam tendo que retribuir o convite para uma festa e, portanto, vão convidar o anfitrião para as suas próprias casas, para as suas próprias festas. Então, isso não é hospitalidade. Isso não é hospitalidade. Isso não é o comportamento da cultura daquela época. Isto é
um comportamento desviado. Ele queria apenas um afago no ego, de se sentir importante. Nossa, veja quanta gente importante tem na minha casa. E depois todas essas pessoas importantes vão ser obrigadas a me convidar porque eu as convidei. Então, na verdade, é apenas uma hospitalidade de forma desvirtuada. Ela é ostensiva, de poder, de status, de riqueza. Ela é calculista interesseira, porque ela visa não a satisfação de um convívio social, mas a retribuição de status, de poder e manifestação de riqueza. Quem deveria ter sido convidado, segundo Jesus? Os pobres, os deficientes. Eles é que deveriam ser convidados se eles quisessem mostrar a hospitalidade da sociedade da época, da cultura da época. Eles perverteram isso tudo. Né? Todos os ensinamentos que estavam na palavra, na Torá, na lei, eles perverteram isso tudo. Então eles trocavam favores entre eles. Né? Quando quem deveria estar lá eram esses pobres, eram esses deficientes. Por quê? Porque esses pobres e esses deficientes, eles não tinham como retribuir uma festa daquele jeito, né? Um convívio daquele jeito. Eles só poderiam fazer isto com gratidão e reconhecimento. E esta gratidão e esse reconhecimento era feito não por status, não por poder, mas por efetivamente terem recebido algo, sabendo que ao dar esta festa, ao convidar essas pessoas não poderiam retribuir na mesma forma, mas elas retribuiriam com agradecimento verdadeiro, com gratidão verdadeiro, porque eles estavam, em verdade, cumprindo a lei, cumprindo os profetas, cumprindo aquilo que estava escrito na Torá. E aí ele termina, ele vai terminar este ciclo, ele vai terminar o ensinamento todo com uma aprofundação, um aprofundamento desses ensinamentos. Tá? E aí ele fala de uma ceia, ele fala agora de um jantar importante, de um jantar grandioso, bastante grande. Tá? Isso está em Lucas 14, do 15 até o 24. E aqui nós vamos pensar o seguinte, nós vamos raciocinar o seguinte: segundo estas informações todas, segundo esses ensinamentos todos, né, quem poderá provar da ceia do Senhor? Quem estará à mesa com o Senhor quando o Senhor estiver nesta grande ceia, a ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, o jantar, esta grande festa, ao redor desta mesa, quem poderá se assentar? Então, é esta a pergunta que Jesus quer colocar ao final de tudo. Vamos ver como é que é isso? Então, vejamos lá. Depois de tudo isso que Jesus falou para os convidados e para o anfitrião, alguém faz um comentário. Alguém faz um comentário e diz assim: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Muito bem, aqui nós temos dois posicionamentos. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que este comentário foi uma exclamação, foi um dizer de admiração. Ou seja, a pessoa que falou isso não é mencionada no texto, mas a pessoa que falou isso, ela estava entendendo a mensagem de Jesus. Ela compreendeu a mensagem de Jesus e ele disse: bem-aventurado, então, aquele que comer
entrou no reino de Deus. Ele entendeu essa mensagem profunda que Jesus tinha explicado nas duas parábolas anteriores. Alguns comentaristas dizem que não foi bem esta a intenção da pessoa. Na verdade, esta pessoa era um farsante. Essa pessoa, ele estava se fazendo de santo, ele estava se fazendo de justo, e ele queria então aparecer com este comentário, né? Então, a aparência de santo, na verdade, estava demonstrando uma hipocrisia. Na verdade, ele estava zombando de Jesus. Nós não vamos ter certeza, a gente não sabe com certeza se ele efetivamente entendeu e falou isso de coração aberto, ou se ele estava zombando de Jesus, dando esse comentário. De qualquer modo, Jesus aproveitou, sendo de um jeito ou sendo do outro jeito, Jesus aproveitou para falar mais uma parábola e agora aprofundando e agora dando um fechamento para tudo aquilo que ele tinha explicado nas duas parábolas anteriores. Bom, antes disso, é importante que a gente fale o seguinte. Hoje, quando nós queremos fazer uma festa, normalmente nós fazemos o convite com alguns dias de antecedência, ou se é uma coisa assim um pouquinho maior, a gente faz com meses de antecedência. Então, normalmente, nós fazemos um único convite, a pessoa vai e às vezes a gente pede para confirmar se vai ou se não vai, né? Se for muito dispendioso, enfim, às vezes é pedido para confirmar se vai ou não, exatamente para que se façam as reservas de lugares, comida, enfim, aquilo que for necessário. Mas naquela época não era assim. Naquela época eles faziam 2 convites. Um convite era um convite preliminar, um primeiro convite, exatamente para que as pessoas já pudessem ficar preparadas. Então, as pessoas recebiam um convite e elas sabiam que tal dia haveria uma festa. Então, elas tinham todo esse tempo para providenciar roupa, para providenciar eventual presente, para providenciar viagem, ou seja, para que elas acertassem a vida delas de tal maneira que naquele dia, no dia da festa, eles pudessem ir a este evento, né? E havia, depois disso, um segundo convite, que era um convite definitivo, ou seja, quando toda a festa já estava montada, quando tudo já estava preparado, eles faziam um outro convite exatamente para a festa em si, ou seja, para que houvesse o comparecimento. Então, 2 convites, um de preparação e outro convite propriamente dito. E o que acontece nesta parábola é que Jesus fala que houve esses 2 convites. Então, eles foram convidados 2 vezes. E ele vai agora se ater ao segundo convite, porque no segundo convite é que as pessoas começam a negar, começam a dar desculpas para não comparecer à festa, tá certo? Essas desculpas têm uma razão de ser, como a gente vai ver mais para frente. Quem eram esses convidados? A gente entende que pela leitura da parábola, os convidados eram muitos, porque mesmo havendo convites, mesmo algumas pessoas indo, sobrou lugares, eles fizeram mais convite, ainda sobrou lugar, enfim, haviam muitos convidados. Praticamente todos os habitantes eram convidados. E aqui estes convidados, eles estão simbolizando os judeus. Por que nós entendemos isso? Porque a partir do momento em que eles negam o convite, eles negam ir à festa, este dono, né, da casa, este dono da festa, ele começa a estender os convites para outras pessoas, inclusive não conhecidas. Ele diz, chega num momento em que ele diz, saiam por aí, vão convidando as pessoas que vocês encontrarem pelo caminho. Né? Então, esse primeiro convite é um convite dado
aos judeus, eles simbolizavam os judeus. Os judeus é que foram convidados para esta ceia, para esta grande ceia. Quem eram os servos, ou quem era o servo que saiu com o convite preliminar? O convite preliminar, gente, eram os profetas do Antigo Testamento. Até João Batista, eu tenho os servos que fizeram o primeiro convite. Todos sabiam que o Messias viria. Todos sabiam das bodas do Cordeiro. Todos sabiam da grande festa. Todos conheciam isso, porque isso estava sendo dito pelos profetas, isso estava sendo dito por todos os que vieram antes de Jesus, inclusive por João Batista. Se arrependa, porque nós vamos ter um momento especial. Este convite era um convite da aliança. Este convite era o convite feito no Antigo Testamento pelos profetas e por João Batista. A partir do momento em que esses judeus negaram o convite, negaram a festa, negaram a presença, aconteceu então um segundo convite. Estende-se o convite para outras pessoas. Quem são estas outras pessoas? São os gentios, são os pecadores. Então, se não é o povo de Deus, se não são os judeus, então vai-se agora convidar todos os outros que estejam disponíveis para ir à festa. Então, estas pessoas agora recebem um segundo convite, porque o primeiro convite havia sido desprezado e havia ainda lugar na mesa. Os gentios, então, os pecadores, então. Como é que a gente sabe disso? O livro de Atos conta isto para nós, porque quando Jesus morre, os discípulos e os seguidores de Jesus começam então a estender o convite para os judeus de fora de Jerusalém e quando estes não aceitam o convite é extensível para os gentios, tá? Este convite, amados, é o convite da graça. Não é o convite da aliança que havia sido feito do Velho Testamento, é um convite da graça, é a nova aliança feita a partir do convite de Jesus, ou seja, da vinda de Jesus. Quais foram as desculpas? A gente disse que haviam desculpas. Quais foram essas desculpas? São três as desculpas. A desculpa de que ele havia comprado um terreno e que ele ainda não havia visto o terreno. Quem é que compra um terreno sem ver o terreno? Né? Depois de comprar, né, ver o terreno não é lá suas grandes vantagens, porque você já comprou o terreno. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos aquela pessoa que não está preocupada com a festa. Ele poderia ter visto o terreno em qualquer dia, mas ele poderia ter ido na festa e visto o terreno. Não, ele preferiu as riquezas, as posses materiais e não as espirituais. Então, ele preferiu as suas coisas em prejuízo, em detrimento das coisas de Deus. Eu não vou na festa porque eu tenho um terreno para olhar, eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas riquezas, as minhas posses materiais. Eu não vou ficar perdendo tempo com jantares. A segunda desculpa foi que ele comprou uma junta de bois, ele precisa experimentar o boi, ele precisa trabalhar com o boi. Aqui eu estou vendo a pessoa que está se preocupando apenas em trabalhar nos negócios, mas ele se esquece do cultivo da alma. Ele fala sobre o cultivo da terra, o plantio, mas ele não está cultivando a sua alma. E um terceiro diz que ele se casa. Ok, mas amados, isso não é justificativa para ele perder uma festa. Ele leva a esposa na festa sem maiores problemas. O dono da festa não vai se preocupar com isso, muito pelo contrário, se ele soubesse disso, ele estende o convite para a família, ou seja, para a esposa.
Mas aqui o que nós estamos vendo é aquela pessoa que está se preocupando com as coisas domésticas, com as coisas da casa. Ah, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. E ele esquece esse equilíbrio entre as coisas domésticas e as coisas de Deus. Então aqui nós vemos o seguinte, resumindo as desculpas, todas elas, nós vemos que simbolizam: eu tenho interesse nas coisas do mundo, eu tenho interesse nos meus negócios, eu tenho interesse na minha casa, eu tenho interesse nas minhas riquezas, nas minhas posses. Eu não tenho interesse em Deus, eu não tenho interesse num jantar, numa ceia, eu não tenho interesse em cultivar a alma e o espírito. Tá? Então, estas são as justificativas, se nós formos ler essas justificativas. E qual é a consequência disso? Diz o Senhor da festa que nenhum que se recusou a ir à festa vai entrar para a ceia. Eles não estarão na boda do Cordeiro. Eles não estarão à mesa com Deus e com Jesus. Eles não estarão. Eles recusaram e, portanto, lá para frente, eles não serão mais admitidos. Como sobrou lugar, uma outra consequência é que estende-se o convite para os gentios. Amados, veja que isso já estava nos planos de Deus. Né? Nós vemos na Bíblia: em ti serão benditos todos os povos. Então, os povos vão se aproximar de Deus. Aqui nós estamos vendo o início, nós estamos vendo onde começou o convite para os gentios, o convite para aqueles que não eram judeus, a participar da grande festa. Havia bastante lugar, então, não só os gentios, mas os pecadores também foram admitidos à mesa, ou seja, depois que eles se convertem, depois que eles estão justificados e vestidos corretamente, eles podem se achegar à mesa. É por isso que nós estaremos lá. É por isso que nós estaremos ao redor da mesa com Deus e com Jesus. Amém, amados? Bons estudos.